Vamos que vamos, nação! Fala, galera! Wesley Fla12 na área com vocês nessa tarde de sexta-feira com muitas informações do Flamengo aqui no canal Wesley Fla12. Só que antes de tudo, peço a você aí, a você mesmo que sempre assiste os vídeos aqui, mas ainda não é inscrito no canal. É o seguinte, galera, flamenguista ajuda flamenguista. Então se inscreva aqui embaixo, é facinho. Basta você clicar aqui embaixo na palavra inscreva-se, clicou na palavra inscreva-se, já tá inscrito, não precisa de mais nada. Deixa o like aí também, nação, deixa o hype também, dá uma hypada aí no canal Wesley Fla12 e acione o sininho da notificação para você receber o aviso de quando eu postar os vídeos aqui no YouTube. Valeu, galera? Pois é, galera, vamos lá com as informações do Mengão, galera. É o Flamengo que apresentou agora à tarde, né, para o último treino. Os jogadores se apresentaram no CT do Ninho do Urubu nas 3h30 dessa sexta-feira para o último treino antes da partida contra o Mirassol. Amanhã já tem Mengão em campo. Jogar, descansar, fazer um treino apenas, né, e já ir para a partida. Agora é foco total aonde? No Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro agora virou obrigação, né? Virou obrigação. Já que o Campeonato Brasileiro era a prioridade, né? O Brasileiro e a Libertadores, pelo menos o Brasileiro é obrigação para o Flamengo, né? Que foi eliminado na Copa do Brasil, poupou jogadores na Copa do Brasil. Agora, Brasileiro é obrigação para o Mengão. E amanhã a gente enfrenta o Mirassol no sábado às 6h30 da tarde, né, ou 6h30 da noite, como queira aí você. E é o seguinte, galera, Flamengo se apresentou agora à tarde, né, para o último treino. Nesse momento já está treinando lá no Ninho do Urubu. Nesse momento que eu tô gravando, olha só, 4 horas da tarde, o Flamengo já tá fazendo o último treino e o Felipe Luiz fará os últimos ajustes para escolher os 11 titulares para essa partida. E olha só, a gente deve ter novidade, deve ter a estreia de Carrascal, né? A novela Carrascal, ó, demorou bastante para fechar com Carrascal. Enfim, Carrascal deve estrear pelo Mengão, nação. Olha só aqui a informação do jornalista Léo José do Coluna do Fla. Carrascal treina diariamente desde a última segunda-feira. O meia colombiano já passou da fase, né, inicial de trabalhos físicos. Ele agora está integrado à rotina padrão dos treinos do Felipe Luiz. Flamengo projeta estreia do novo reforço neste sábado contra o Mirassol. Deve ter novidade, né? O Carrascal deve ser relacionado e deve fazer a sua estreia pelo Mengão, hein, nação? Show de bola, mais um reforço estreando pelo Flamengo. Daqui a pouco eu trago uma entrevista para vocês do Saul. Daqui a pouquinho uma entrevista do Saul lá no CT do Ninho do Urubu, hein, nação? É o seguinte aqui, ó. Por falar em Flamengo e Mirassol, vou trazer aqui a provável escalação do Flamengo para vocês. Antes de tudo, vou trazer os desfalques, né? Flamengo deve ter o desfalque de De La Cruz, Pulgar e Danilo. O Michael deve ser relacionado para essa partida contra o Mirassol, hein? Michael, que já está há um tempo já, né, sem jogar no Flamengo, deve ser relacionado, deve ser novidade também na partida contra o Mirassol. Olha só aqui a provável escalação do Mengão. Olha só, Rossi no gol, Royal ou Varela na lateral direita, na zaga Léo Ortiz, Léo Pereira ou Cleiton, na lateral esquerda Vinha ou Alexandro, meio de campo Everton Araújo, Alan ou Saul e De Arrascaeta, no ataque Plata ou Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro. É isso mesmo, nação. Flamengo que deve ter as voltas de Luiz Araújo e Bruno Henrique, devem serem relacionados para essa partida, né? Então na ponta direita deve ser Plata ou Luiz Araújo. Na ponta esquerda deve ser o Samuel Lino e no ataque deve ser o Pedro. Só lembrando que o Cebolinha fez um ótimo jogo, né, contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. De repente pode ter uma dúvida ainda entre Samuel Lino e Cebolinha, mas eu acho que deve ser o Samuel Lino o titular para esse jogo contra o Mirassol. Jogo difícil, hein, galera? Jogo difícil contra o Mirassol. Só lembrando que o Mirassol é o 5º colocado do Campeonato Brasileiro. Já tirou ponto do Palmeiras, tirou ponto do Cruzeiro, tirou ponto do Galo, tirou ponto de vários times grandes aí. Então abre o olho com o Mirassol, que é o 5º colocado do Campeonato Brasileiro. E mais uma novidade, nação: se o Flamengo for sair vitorioso amanhã contra o Mirassol, se o Flamengo vencer o Mirassol amanhã, o Flamengo pode conquistar o título simbólico, né, do primeiro turno. Se o Flamengo vencer o Mirassol e o Cruzeiro e o Palmeiras tropeçarem, o Flamengo já será o campeão simbólico do primeiro turno, né? Vai acabar o primeiro turno na frente, né, como o time com mais pontos do primeiro turno. E só lembrando que quase todas as vezes dos pontos corridos,
todos os times aí, quase todos os times que terminaram na frente no primeiro turno se sagraram campeão lá em dezembro, no final do Campeonato Brasileiro. Então, Flamengo está com 37 pontos em primeiro lugar, Cruzeiro com 37 em segundo, com um jogo, o Flamengo tem um jogo a menos que o Cruzeiro, né? E o Palmeiras está com 33 pontos em terceiro lugar. Se o Flamengo vencer, Palmeiras tropeçar, Cruzeiro tropeçar, Flamengo será campeão simbólico do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Só lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos ainda, hein? Essa é a 18ª rodada, para o Flamengo, é a 19ª rodada, né? Mas para o Flamengo é a 18ª ainda, pois o Flamengo tem um jogo a menos, né? Um jogo contra o Sport, o lanternaço lá, Sport. Não jogou contra o Flamengo ainda, o Flamengo tem que jogar essa partida fora de casa, a CBF tem que remarcar esse jogo aí, pois está atrasado. E é o seguinte, nação, Flamengo que terá 3 jogos contra o Internacional seguidos, é isso aí, 3 jogos seguidos entre Flamengo e Inter, galera. Eu vou trazer essa informação para vocês, Campeonato Brasileiro e Libertadores. Após o jogo contra o Mirassol, Flamengo enfrenta já na quarta-feira o Internacional pela Libertadores, na quarta-feira, dia 13. Dia 13, Flamengo e Internacional no Maracanã pela Libertadores. Depois, no dia 17, no domingo, Flamengo viaja para o Sul, né, e enfrenta o Internacional pelo Campeonato Brasileiro, lá no Sul, fora de casa. Depois, dia 20, numa outra quarta-feira, dia 20, Flamengo enfrenta novamente o Internacional, só que pelo jogo de volta da Libertadores, lá no Sul também. Então, 3 jogos seguidos contra o Internacional, hein? Galera, vai ser uma loucura, cara. 3 jogos seguidos contra o Internacional e o Flamengo que prepara a volta de De La Cruz, prepara a volta de De La Cruz contra o próprio Internacional na Libertadores, hein, nação? Olha só aqui, ó. Flamengo prepara De La Cruz para retornar nas oitavas de final da Libertadores. Olha só aqui. Sem atuar desde o dia 16 de julho, Nicolas de la Cruz está sendo preparado pelo Flamengo para retornar nas oitavas de final da Libertadores contra o Internacional nos dias 13 e 20 de agosto. O uruguaio vem passando por um tratamento cauteloso no joelho esquerdo, que apresentou inflamação e dores, e voltou a treinar em campo com a fisioterapia, né, nesta semana. O problema não tem relação com a condição crônica do jogador, que o jogador possui, né, no joelho direito. Sem lesão grave, o departamento médico do Flamengo descartou cirurgia e estipulou cerca de 3 semanas para que ele recupere o nível físico do primeiro semestre, considerado o melhor desde sua chegada, em dezembro de 2023. O prazo coincide, né, nação, com os jogos da Libertadores, mas o retorno será definido dia a dia, sem apressar a recuperação do jogador. Então é previsto que ele volte contra o Internacional já na próxima quarta-feira, o De La Cruz, né? Outro jogador que pode voltar também é o Danilo, hein, galera? O Danilo também pode voltar contra o Internacional na próxima quarta-feira, o zagueiro Danilo, que já está há um bom tempo fora, né? Então talvez De La Cruz e Danilo reforcem o Flamengo na Libertadores, nas oitavas de final contra o Internacional. Vou trazer agora, galera, o Saul, cara. O Saul deu entrevista lá para a Flamengo TV, lá no CT do Ninho do Urubu, e ele falou, né, falou sobre a torcida do Flamengo, falou sobre os treinamentos, sobre o seu recondicionamento físico, né, que ele estava parado há mais de 2 meses, falou sobre a volta dele, falou também sobre a perca, a eliminação, né, da Copa do Brasil, infelizmente, e elogiou bastante a torcida do Flamengo também. Vamos ouvir aqui. Saul, a contratação do Flamengo, deu entrevista para a Flamengo TV lá no CT do Ninho do Urubu. Roda pra nação aí. Los resultados no han sido los mejores, pero es verdad que te encuentras un buen grupo, un grupo de compañeros muy bueno, en el que te tratan con mucho cariño. La acogida por parte de todo el club está siendo muy buena, así que muy agradecido. La afición igual, la afición transmite un cariño inmenso, con muchas ganas de devolverle ese cariño en el terreno de juego. Y luego, bueno, al final, después de 2 meses y medio de vacaciones, de estar sin entrenar, necesito encontrar el punto físico, encontrarme bien, empezar a tener esos minutos y poco a poco encontrarme en un estado físico óptimo para poder rendir lo mejor posible. Lo demás, lo que más me gusta es la afición de cómo se vive el fútbol aquí en Brasil, es increíble, ya en Maracaná, ya sea afuera. Nuestra afición va a todos los lados, la verdad que es
increíble poder hacer eso. Y como te digo, creo que luego nosotros tenemos que agradecerlo. A pesar del resultado, siempre hay que agradecerle a la afición que nos acompañe, que nos está animando durante todos los minutos. Y lo primero que espero es ganar. Es verdad que contra el Atlético Mineiro conseguimos una victoria, un partido difícil de jugar, pero con una victoria que a pesar, no consigues pasar y al final lo que marca la eliminatoria es eso, ¿no? Que no consigues pasar. Pero que esa victoria nos venga bien para el partido de casa. A pesar de los últimos resultados, seguimos líderes, seguimos dependiendo de nosotros y creo que estamos en un buen camino. Y tenemos que salir con unión, fuerza y alegría de jugar, alegría de pertenecer al equipo que pertenecemos, a tener la afición que tenemos, que jugar en Maracaná es una locura y poder tener esa afición es para poder disfrutarlo. Show de bola, né, galera? Show de bola. O Saul aí, né, que falou sobre adaptação no Flamengo, falou também do carinho da torcida do Flamengo, né, nação? Destacou bastante o carinho da torcida do Flamengo. Falou sobre a eliminação do Flamengo na Copa do Brasil também, infelizmente. Ele que cobrou o pênalti, bateu o pênalti muito bem, né? Fez o gol dele, fez a parte dele, mas infelizmente fomos eliminados. E ele falou sobre a torcida, né, nação? Olha só, a torcida do Flamengo é incrível, no Maracanã ou fora dele. E quero devolver todo esse carinho em campo, afirmou o meia Saul, nova contratação do Mengão, né, nação? Show de bola. Cara, eu acho que quando o Saul recuperar sua forma física, ele que ficou aí, ó, mais de 2 meses sem jogar, tá voltando agora, tava de férias, pré-temporada, e vai recuperar a forma física. Quando ele tiver firmemente recuperado fisicamente, vai ajudar muito o Flamengo, tenho certeza disso. Tem um passe muito refinado, tem uma técnica refinada e joga muito. E é o seguinte, galera, peço a você aí que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo que é de graça, não custa nada, deixa o like aí também e acione o sininho da notificação. Tamo junto, nação, porque isso aqui é Mengão. Valeu, galera, fui!